Bem-vindo ao Caminho do Itupava, uma preciosidade do trekking no sul do Brasil, localizado a poucos quilômetros de Curitiba, Paraná. Eu percorri todo o caminho e mais alguns quilômetros pelas estradas e rodovias que ligam o vilarejo de Porto de Cima à cidade de Morretes, num trek de 2 dias de caminhada através da Serra do Mar Paranaense. No total, eu caminhei uma distância de 35,7 km, com um ganho de elevação de 569 metros, o que é bem mais do que os trekkers que fazem o caminho costumam caminhar. Assim, carregando uma mochila com 7 kg de equipamentos, esta caminhada foi um teste considerável para minha preparação para trilhas de longo curso. Eu amo as montanhas do Paraná, e esta foi a primeira vez que fiz o caminho do Itupava. Desde que comecei a morar em Curitiba, em janeiro de 2021, eu planejava fazer esta caminhada, mas como a trilha estava fechada, tive que aguardar com ansiedade a sua reabertura, para enfim percorrer este roteiro cheio de belezas naturais e riquezas históricas, que é um dos destinos mais procurados por amantes de trekking em todo o Brasil. Antes de iniciarmos no caminho do Itupava, saiba como cheguei ao início da trilha. No sábado, 6 de julho, levantei bem cedo e peguei um ônibus às 6h15 no terminal Santa Cândida, com destino ao terminal metropolitano de 4 Barras. No terminal de 4 Barras, peguei mais um ônibus com destino à Vila Borda do Campo. Desci na última parada. Depois de descer do ônibus, caminhei por uns 300 metros até o posto do IAT, Instituto Água e Terra, onde fiz o meu registro para entrar na trilha e entreguei o meu termo de conhecimento de risco, devidamente assinado, o que atualmente é uma exigência para se percorrer o caminho do Itupava. Com algumas nuvens baixas cobrindo o céu e a neblina deslizando por entre as montanhas e os vales, às 8h20 iniciei a trilha torcendo para que o céu clareasse, para capturar as imagens das belas paisagens que eu encontraria pela frente.
seja bem-vindo ao meu canal. Se você já acompanha os meus vídeos, é muito bom ter você aqui de volta. E se você está aqui pela primeira vez, espero que tenha gostado do vídeo e convido você a explorar os demais conteúdos do canal. Este foi o Caminho do Itupava, um caminho histórico que foi a primeira via de conexão entre Morretes e Curitiba, capital do Paraná. Este caminho deriva das trilhas históricas utilizadas pelos povos primitivos e que também foi usado pelos colonizadores para chegar da Baixada Litorânea do estado do Paraná até o Planalto, onde localiza-se a capital, sendo uma excelente opção para amantes de trilhas, trekking e caminhadas em meio à natureza. O Caminho do Itupava é uma maravilha do estado do Paraná. A trilha é feita em meio à exuberante Mata Atlântica e o seu percurso passa próximo a algumas das montanhas mais imponentes da Serra do Mar Paranaense. Ao fazer o caminho no sentido descendo a Serra do Mar, pouco depois de deixar o posto do iate em Borda do Campo, você terá uma vista do Morro Pão de Ló e, mais à frente, próximo ao Santuário do Cadeado, caso o tempo favoreça, você terá uma vista magnífica do Conjunto Marumbi, uma cadeia de montanhas com uma vista magnífica a partir de Morretes. Eu fiz essa caminhada entre sábado e domingo, dias 9 e 10 de julho, e todo o percurso foi gravado no meu aplicativo AllTrails. Se você quer conhecer em detalhes todo o trajeto, acompanhe comigo no mapa. Como eu comentei no início do vídeo, eu cheguei de ônibus até Borda do Campo, uma das vilas que pertence ao município de Quatro Barras, fiz o registro e iniciei a trilha. No total, eu caminhei 35,7 quilômetros. Poucos quilômetros após você iniciar a trilha, você vai passar pelo Morro Pão de Ló. Seguindo pelo Caminho do Itupava, você vai ver o acesso da trilha para o Morro Pão de Ló à direita. Continue adiante no Caminho do Itupava. Um dos primeiros pontos mais interessantes na trilha é o momento em que você cruza o rio Ipiranga. Ali você passa pela primeira ponte pêncil ao longo do caminho. E logo depois você chegará à Casa do Ipiranga. A Casa do Ipiranga é uma residência que foi utilizada na época da construção da ferrovia e que foi usada durante bom tempo, até que, por questões de gestão da ferrovia, o imóvel foi abandonado e com o tempo foi se deteriorando e somado ao vandalismo de muitas pessoas que passam pela trilha, e hoje só restam as paredes totalmente pichadas e deterioradas. Bom, continuando no Caminho do Itupava, a partir da Casa do Ipiranga, existe um problema aqui. É que muitas pessoas, às vezes até incentivadas por supostos guias, elas ao invés de seguir o percurso tradicional, né, o Caminho do Itupava originalmente, muitos preferem ir caminhando pela linha do trem até ao Santuário do Cadeado. Essa é uma prática totalmente proibida e inclusive muito perigosa, e há até mesmo registros de acidentes de pessoas que estavam caminhando pela linha do trem e se acidentaram, inclusive nos momentos de atravessar as pontes da linha férrea ou algum túnel. Essas são situações extremamente perigosas, pois muitas vezes você não consegue perceber a aproximação do trem. Essa prática é tão disseminada que há pessoas que inclusive postam vídeos: fiz o Caminho do Itupava pela linha do trem. Mas a verdade é que não existe Caminho do Itupava pela linha do trem. Portanto, se você quer fazer o Caminho do Itupava completo, a recomendação é de que não siga pela linha do trem e a partir da Casa do Ipiranga continue no trajeto original. Assim, deixando a Casa do Ipiranga, você caminhará por um trecho até o Santuário do Cadeado. Nesta parte, você passará por diversos cursos d'água com água cristalina. Atravessará também por algumas das pontes pênseis que existem no trajeto. Ao iniciar a descida para o Santuário do Cadeado, redobre os seus cuidados, uma vez que a descida é bastante íngreme e o trecho é totalmente calçado de pedras, as quais ficam muito lisas, bastante escorregadias e com altos riscos de tombos. Um
calçado impermeável e com bom sistema de aderência é indispensável para a sua segurança. Além disso, é recomendado o uso de bastões de caminhada. Do Santuário do Cadeado, uma vez mais você cruzará com a linha de trem. E a partir daí, você terá uma bela vista do conjunto Marumbi. Após deixar o Santuário do Cadeado, você caminhará por alguns quilômetros até chegar à Ponte Pêncil sobre o Rio São João. E a partir daí, você caminhará até chegar na Estrada das Prainhas. Ao chegar na Estrada das Prainhas, vire à esquerda no sentido Morretes. E a partir daí, depois de caminhar por volta de 2 km, finalmente você chegará no posto do iate, onde você dará baixa na sua saída da trilha. No posto do iate em Morretes é onde termina o trajeto tradicional do caminho do Itupava, perfazendo um total de 16 km. A minha caminhada se estendeu bem além desses 16 km e a partir daí caminhei ainda no sábado mais 8 km até chegar no Recanto Renascer, o local onde escolhi para fazer meu camping. Ao fazer a minha pesquisa sobre onde eu iria acampar, vi diversas opções. No entanto, ao tentar fazer a reserva, alguns dos locais ou eu não consegui o contato ou as referências que eu tive é de que não era um lugar calmo o suficiente conforme eu queria. Já no Recanto Renascer, apesar de ser um pouco mais distante e acrescentar um pouco mais de caminhada na minha jornada, foi um lugar onde todas as referências me diziam que era um lugar tranquilo, calmo e bastante acolhedor. E de fato, recomendo o Recanto Renascer. O lugar é bastante tranquilo, sem som, sem barulheira e bastante acolhedor. E fica às margens do rio Inhandiaquara. Na manhã seguinte, no domingo, 10 de julho, logo cedo desmontei minha barraca, organizei minha mochila e comecei a minha caminhada do Recanto Renascer em direção à cidade de Morretes. Atravessei novamente a ponte sobre o rio Inhandiaquara e dirigi-me até o vilarejo de Porto de Cima, onde visitei a bela igrejinha de São Sebastião que existe ali no local, e então continuei minha caminhada até Morretes. A caminhada até Morretes foi bastante cansativa, principalmente em virtude do calor e da umidade. Por volta das 11 horas cheguei em Morretes, caminhei pela cidade e observei o movimento nas margens do rio Inhandiaquara. A beleza das construções coloniais, o comércio local e o movimento das pessoas dá ao local um aspecto bastante peculiar. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de lembrar você que gravei todo o meu percurso no aplicativo AllTrails. E caso você queira conhecer a trilha inteira, acesse o link na descrição do vídeo. E caso você tenha interesse em saber quais equipamentos que usei para camping, trilha e filmagem, dê uma olhada na descrição do vídeo e acesse o link para minha página no Lighterpack. O Lighterpack é um site onde você pode cadastrar os itens que você usa nas suas atividades. E na verdade, o peso total da minha mochila foi de 11 kg e não 7 kg como eu havia dito antes. E antes de finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma saudação a todos aqueles que eu encontrei pela trilha, em especial ao grupo de caminhantes de Santa Catarina, pelos quais eu passei diversas vezes ao longo do caminho do Itupava. E se você também me encontrou ao longo do caminho do Itupava, deixe aqui o seu comentário. Deixe também a sua opinião sobre o que você achou deste vídeo. Por fim, se você assistiu o vídeo até aqui, obrigado pela sua atenção. Espero que tenha gostado e se gostou, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos juntos bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Uma vez mais, obrigado e até a próxima!